Hora H do Agro. Oferecimento. Yara, agricultura é a nossa vida. Yara. Consórcio Magi, Volkswagen Caminhões e Ônibus. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um especial macro tendências no agronegócio, e vamos aos destaques de hoje. Uma pesquisa da consultoria McKinsey revelou que 70% das empresas já utilizam a inteligência artificial nas atividades do dia a dia. A gente vai entender quais são as tendências para esse setor e como a tecnologia está sendo adotada no agro no mundo todo. E mais, combustível novo à vista. A planta que produz a tequila pode revolucionar um tipo de etanol aqui no Brasil. E tem empresas investindo alguns milhões em pesquisa para tornar o agave a próxima inovação na criação de etanol. E você vai ver também fungos, bactérias, insetos e muito mais. Como o mercado de insumos biológicos está crescendo no Brasil e já revoluciona a tecnologia no campo. Nas últimas 4 safras, movimentação financeira do segmento cresceu mais de 200%. E você vai ver também as tendências para as profissões no agronegócio. A consultoria Robert Half revelou que o cargo mais demandado no agro paga até R$45 mil por mês. Todas essas tendências e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. Uma pesquisa da consultoria McKinsey revelou que 70% das empresas já utilizam inteligência artificial nas atividades do dia a dia. A gente vai entender agora as tendências para este setor do agro e como a tecnologia está revolucionando as rotinas. Veja só, outro dado interessante é o que você está vendo na tela. As empresas estão utilizando a inteligência artificial para realizar mais de uma função nos negócios. 72% das companhias já utilizam a inteligência artificial para uma ou mais funções. Veja também que há um aumento no uso da inteligência artificial para realizar mais tarefas na comparação de 2023 com 2024. No agronegócio, a McKinsey revela que o potencial que o uso da inteligência artificial tem, a analítica combinada com a inteligência artificial generativa, pode gerar ao setor com uma estimativa acima de 100 bilhões de dólares em valor econômico, ou seja, é um mercado crescente. A consultoria explica que a inteligência artificial analítica é aquela que resolve tarefas específicas, fazendo previsões com base em conjuntos de dados bem estruturados e regras pré-definidas. Já a inteligência artificial generativa se refere a aplicativos que processam conjuntos grandes e variados de dados não estruturados, incluindo dados geoespaciais, meteorológicos e realizando mais de uma tarefa. Ela pode gerar novas ideias, identificando padrões, principalmente quando se trata de tarefas complexas. E quando o agro junta essas questões, o resultado está nessa tela que você vê aí, que mostra o potencial de geração de valor econômico no agro. Os setores que estão sinalizados em preto são os que possuem maior potencial de ganho econômico com o uso da inteligência artificial, como nas operações que envolvem fertilizantes e equipamentos agrícolas, por exemplo. Em azul são as áreas que têm potencial médio e em cinza um menor potencial, é o que apontou a consultoria. E a gente vai em frente para entender o que vem por aí no mundo da inteligência artificial associado ao mundo dos negócios e do agro brasileiro. E para tratar das tendências de inteligência artificial para 2025, nós vamos receber Samidana, que é economista, comentarista da Jovem Pan e também profissional com atuação na área de inteligência artificial. Sami, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Está contigo, Kellen, no Hora H do Agro. Também sei que teremos um super especialista para esse bate-papo, uma área que eu trabalho e adoro. Muito obrigada, Sami, pela companhia. Se junta a nós, Francisco Jardim, que é fundador da SP Ventures, conhece muito de agro, de tecnologia e vai trazer para a gente algumas das tendências para esse novo ano. Seja muito bem-vindo, Francisco.
Obrigado, Kellen. Uma honra estar aqui com você, com o Sami, falar desse tema aqui que a gente está tão otimista e estamos investindo tanto nele aqui no agro brasileiro. Muito bom. Vamos começar com você, Sami. Esse ano você apresentou para todos aqui na Jovem Pan e para todos no Brasil o seu avatar. Eu já vou começar por aí mesmo, pedindo para a produção colocar no ar uma imagem do Samidana, ou seja, via inteligência artificial, entrando na programação da empresa, da televisão, um avatar de IA. Já é um grande salto quando a gente fala de inteligência artificial e comunicação. Explica pra gente, foi você que fez e em que momento nós estamos na adoção de IA no Brasil? Olha, eu tenho 2 empresas de IA. Essa do avatar se chama Samp, que é uma empresa que nasceu dentro da própria Jovem Pan e hoje tem vários clientes. O objetivo dela é usar IA para produção de conteúdo, seja para empresas de mídia, seja para empresas de outros ramos, mas que querem produzir conteúdo. Então, a gente tem caso de imobiliária, tem caso de empresas do ramo financeiro. Então, primeiro a gente tem robôs que a gente programa para capturar notícias. Então, cada veículo tem um editorial e seleciona, e uma empresa também seleciona onde são os pontos, onde são as fontes. Feito a captura, que pode ser em texto, pode ser notícias em vídeo, pode ser notícias em áudio, pode ser notícias em PDF e em qualquer formato, a IA processa e aí, de acordo com o manual de redação da empresa ou do veículo, a gente cria textos, áudios e vídeos. Esse caso que vocês têm, posts para redes sociais, por exemplo, esse caso que vocês estão vendo é um caso que é usado hoje na Jovem Pan, chama IA News Jovem Pan, tanto o texto como a voz, como o vídeo, são feitos totalmente por IA. A gente tem uma equipe que faz a curadoria só dos assuntos, então fala assim, hoje vamos falar sobre a questão do acordo do Mercosul e com a União Europeia que vai afetar o agro. Então, você põe isso, a IA já edita o vídeo, já gera o áudio e vai para o ar. Uma edição pela manhã, uma edição pela noite. Depois eu falo com mais detalhes, mas eu tenho outras empresas que aí sim entram mais em áreas que não sejam, tudo que não é conteúdo. Então, tem empresa prestando serviço jurídico, para logística, para e-commerce, e aí vai. Mas conteúdo é a Samp, samp.ai, que é AI, é o caminho dela, e é uma empresa que nasceu da Jovem Pan depois de um trabalho que a gente fazia nos bastidores de mais de 2 anos, né? Principalmente para texto, para geração de gráficos de economia. Então, ela surgiu aí dentro e hoje é uma empresa independente, né? Ela tem outra gestão e eu sou um dos fundadores e um dos sócios. Muito legal, Sami. É engraçado, né, Francisco? A gente vê o Sami dando uma entrevista aqui pra gente e o avatar dele do lado, porque para alguém que está desavisado e não prestou atenção, fica difícil perceber que é um avatar com inteligência artificial trazendo essas notícias. E a gente começou a nossa entrevista aqui para tratar de tendências de IA também no agro com um case de inteligência ligada a conteúdo, fora do agro. Como é que está a adoção de IA no agro? Como foi 2024, como será 2025, Francisco? Mas, Kellen, eu acho que esse fenômeno de IA é o mais impressionante dessa grande revolução tecnológica, que é a disseminação, o quão abrangente está sendo a adoção, né? Está sendo muito mais rápido e mais abrangente do que foi a adoção da internet, por exemplo, né? A gente está vendo hoje todas as principais áreas do agro, seja na pecuária, seja na agricultura, dentro da porteira, fora da porteira, no mundo digital e no mundo da biotecnologia, implementando IA nos seus processos, seja para processar dados e conseguir entregar mais inteligência ao produtor, ou seja, para otimizar o desenvolvimento de novos produtos, né? É impressionante a velocidade que o nosso portfólio aqui de investimentos de AgTechs estão conseguindo embarcar essas tecnologias nas suas soluções existentes.
Você falou sobre o portfólio de investimento nas agtechs. Vocês investiram muito em empresas que enxergaram a IA como estratégica para o novo salto e você citou pecuária, mas tem outras áreas do agro que já estão usando a inteligência artificial. Se você puder, responda essas duas perguntas. Como é que vocês estão enxergando do ponto de vista de investimentos e quais são as áreas do agro que são mais notáveis na adoção de IA até o momento, na sua percepção? Total, Kellen, eu vou dar alguns exemplos, tá? A gente tem uma empresa investida que chama Egro, que é o maior software de gestão na nuvem para fazendas hoje do Brasil. Ela acabou de fazer uma parceria com o Google, com o Gemini, para desenvolver ferramentas conjuntas usando a sua base de produtores e dados, trazendo soluções de IA diretamente para a tomada de decisão. Aqui vai desde identificar dentro das fazendas que rodam na plataforma onde que a gente poderia estar utilizando itens de produtividade do produtor, até produzir conteúdo para conseguir atrair mais produtor para a plataforma, né? Então esse é um exemplo. Um outro exemplo que está realmente surpreendendo a gente pela velocidade da adoção é a cadeia de insumos biológicos. Quando a gente começou a investir em insumo biológico aqui no Brasil há mais de 10 anos, as empresas não tinham nenhum bioinformata, era sempre biólogo, engenheiro agrônomo, tocando as companhias, fazendo P&D, desenvolvendo e vendendo. Hoje, toda empresa de insumo biológico, seja biodefensivo, seja biofertilizante que bate a nossa porta, já tem pelo menos um bioinformata na sua operação. E o uso de inteligência artificial permite a bioprospecção acelerada de micro-organismos, mas também permite a formulação de muitos micro-organismos dentro de um produto só, fazendo os cálculos e antecipando como que aqueles micro-organismos vão conseguir coexistir e entregar uma solução mais completa para o produtor. Então, a bioprospecção e o lançamento de novos produtos fica muito mais acelerado e eficaz com a IA. Interessante que você fala em processos mais acelerados, em ganhos, né, de eficiência. Eu volto para você, Sami, pegando justamente esse link. Eu vejo você viajando diferentes áreas do Brasil, fazendo palestras dirigidas a um público que quer saber de IA. Qual é a sua percepção sobre o uso da inteligência artificial em todos os demais setores da economia, não só o agro? E o que mais as pessoas te perguntam, o que mais elas têm interesse de saber nesse sentido de acelerar processos, de ganhar eficiência? Eu acho que tem um grande gargalo no Brasil, que é a falta de programadores de alto nível para criar os próprios modelos. Então, isso dá por dois motivos, né? É uma formação muito específica, que muitas vezes é assediada internacionalmente. Então, tenho vários amigos que são brasileiros e moram aqui, mas trabalham para empresas lá fora. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema, o segundo problema é que ainda a gente está, aí eu estou falando da maior parte das empresas, ela está ainda numa fase mais de curiosidade do IA. Então, você vê, olha, uma IA que faz uma música, olha, uma IA que faz planilha, olha, uma IA disso. E aí eu vejo o caminho sendo um facilitador. Então, eu tenho bons casos em que a gente fez poucas coisas de modelos próprios, mas que a gente conseguiu integrar. Então, você fala assim, ó, a gente vai pegar essa IA e integrar dentro do sistema do cliente, E eu acho que esse seria um passo intermediário até a gente ter de fato os próprios modelos de IA. Mas só integrar dentro do sistema do cliente já tem um ganho de produtividade enorme. Às vezes, você, para agro, por exemplo, você tem alguma coisa de reconhecimento de imagem que pode auxiliar na produção. Isso conectado ao sistema que o cliente já tem, já dá um salto qualitativo muito significativo. Interessante. Francisco, você concorda com a visão do Sami de desafios ligados à mão de obra, que é uma mão de obra que está bastante assediada, né? Você acha que pelo setor agro, tem algumas fronteiras, às vezes até geográficas, se torna mais difícil que a gente adote a IA em larga escala, na velocidade que outros setores, a exemplo de áreas de tecnologia, já estão adotando, em função desse aspecto de mão de obra? Kellen, eu vou te falar até um outro ângulo que endereça a mesma questão do Sami, mas que mostra o tamanho da oportunidade, né? O que a gente está vendo com as startups do agro? Hoje, com o IA, você precisa de menos programadores para desenvolver um produto e lançar uma ferramenta, porque o IA permite a escala do desenvolvimento de software, né? Então, um bom desenvolvedor hoje, usando inteligência artificial
para desenvolver um código, desenvolver um produto, ele consegue fazer o que antes você precisava de 4, 5, 6 desenvolvedores, né? Então as startups estão ficando muito mais enxutas, estão conseguindo ser muito mais produtivas e, por um lado, está sanando esse ponto da gente não ter uma quantidade competitiva com Índia, com Estados Unidos, de engenheiros e programadores, né? Então eu acho que vem até como uma solução para esse nosso problema de gargalo de desenvolvedor de software. O agro, em alguns momentos, ele foi considerado um setor que adotava as tecnologias mais tardiamente, ou seja, você tem um fenômeno tecnológico emergindo, outras áreas da economia o adotam e o agro estava lá mais no meio, para o final dessa cauda mais longa. Isso ainda acontece, Francisco, ou estamos vendo uma outra mudança significativa no setor? Eu vou te falar, aqui a gente está vendo uma outra mudança, e eu vou falar por quê. O que atrasou o desenvolvimento da adoção da mobilidade e do SaaS, né, da computação na nuvem no agro, é que faltou a infraestrutura. Então, a conectividade não era muito boa, né? Ainda não tinha chegado com vigor e com escala no agro. Então, você não conseguia entregar uma experiência para o produtor igual você entregava para o morador aqui do centro urbano. Agora, com a conectividade que a gente tem, com a chegada do Starlink e quase que a universalização da conectividade de alta qualidade, a gente está conseguindo ter uma IA que está chegando nesse ecossistema já robusto de infraestrutura. E a gente está vendo a velocidade da adoção muito rápida. É o maior fenômeno no mundo da tecnologia hoje, é a velocidade que a IA está chegando no consumidor final. Muito bem. Dentro dessa perspectiva de velocidade, Sami, a pergunta é para você. 2024 começou com muita gente chamando a atenção para o fenômeno da inteligência artificial. Agora, 2025 já começa com um momento de adoção, em alguns momentos em maior escala do que aquilo que muitos imaginavam. Qual vai ser a marca de 2025 quando a gente trata de inteligência artificial? O que a nossa audiência precisa saber? Eu acho que a gente é uma questão de maturidade. A gente vai sair dos modelos mais curiosos. É a ferramenta que canta, a outra faz a imagem, para algo que de fato impacte a produtividade. Então as empresas já estão olhando isso. Uma coisa é a IA de entretenimento e a outra coisa é a IA de produtividade. E para isso, não adianta a empresa, por exemplo, liberar o Gemini, ou o Claude, ou o GPT, ou o que for, e falar assim, olha, você usa aí para te ajudar. Não, é a empresa estabelecendo processos e integrando as suas questões. Então, agora as empresas vão começar a olhar. E com isso, né, como foi falado agora há pouco, você tem uma série de startups que estão fazendo esse serviço. Então, às vezes a startup ela usa um processamento do próprio GPT ou do que for para solucionar uma dor de fato. Então, a gente sai dessa IA de curiosidade / entretenimento, de um deslumbramento que aconteceu com qualquer tecnologia, mas como a gente falou agora, ela é muito mais rápida, mas a internet também, né? No começo da internet, olha, é um website. Aí depois começou, olha, no website você pode comprar alguma coisa. Até uma internet que a gente tem hoje, em que você tem bancos totalmente virtuais, negócios gigantes. Então, vai ter esse amadurecimento, ele é mais rápido e cabe aos profissionais de TI olharem o que deve ser feito para a empresa. Um dos erros, e eu tenho 2 empresas de tecnologia, é a empresa achar que vai conseguir fazer tudo em casa. Normalmente você não consegue, e aí tem algumas razões. A primeira é que você precisa ter, para você fazer alguma coisa de IA própria, você precisa ter alguém de segurança de dados, alguém de layout, alguém de programação de linguagem, algum engenheiro de prompt. Então, você vai precisar de 5, 6 perfis diferentes que normalmente não tem. A outra coisa é que se gasta muito dinheiro para você pegar uma agrotech focada em IA, ela gastou muito tempo e aprendizado nisso. E quando você tenta fazer, você vai passar por esse processo. Então, às vezes, é um atalho para isso. Então, o que eu entendo é que o gestor de tecnologia e de informação, ele vai ter que olhar as soluções e ver qual se adapta e tentar seguir um caminho. E aí, claro,
Depois você vê que se adapta e tem um caminho, aí você fala, estamos usando com volume, talvez vale construir um modelo em paralelo e não usar pronto até essa conta se fechar. Interessante esse aspecto que você, Sami, traz sobre sair da esfera da curiosidade, amadurecer o uso da inteligência artificial e passar para um novo estágio, que é o estágio de resultados. Francisco, você também trazia alguma coisa nessa direção quando você falava sobre a usabilidade, né? Você começa a ver a inteligência artificial capturando os dados que já estão disponíveis nos diferentes setores do agro e transformando esses dados em insights para melhoria de processos. Isto ainda é algo que está na dinâmica das metas para 2025 ou já tem empresa tornando isso realidade e com um dado efetivo de quanto melhorou de resultado a partir desse processo? Não, Kellen, já tem empresa usando. Um exemplo que a gente tem aqui no portfólio é a JetBov, uma empresa de software de gestão da pecuária, que fez um baita projeto com a FINEP para lançar uma ferramenta de manejo de pasto. Ela conseguiu lançar a ferramenta em menos de um ano, ela já está sendo usada. Na agricultura, a gente sempre precisa de tempo para mensurar os resultados, né? Sempre precisa esperar passar uma safra, uma estação de monta. Então, a gente vai conseguir fazer uma avaliação melhor do impacto exato ano que vem, mas a gente está vendo já que os impactos são incríveis, né? A gente está vendo duas grandes áreas nesse tsunami que é a IA em termos de produtividade. O primeiro são as ferramentas que chegam até o produtor e entregam para ele, via um avatar turbinado por IA, uma recomendação nova que ele não conseguia ter. A outra são aquelas soluções maiores setoriais, como logística e como serviços financeiros, que estão sendo turbinadas por IA, estão conseguindo trazer serviços mais eficientes, mais otimizados, mais rápidos, mais democráticos, né, para muitas vezes a base da pirâmide que não conseguia ter esse tipo de acesso, mas que já está chegando sim. Ano que vem eu acho que os resultados vão estar muito mais fáceis de demonstrar, mas esse ano já estão sendo entregues. Muito bacana. Samidana, você acha que 2025 vai ser marcado por qual questão especificamente falando de IA? Você já deu uma pista. Amadurecimento, uso focado em resultado. Amadurecimento... Pode continuar. E produtividade, assim, principalmente no agro. O agro é movido a números, assim, ó. Em vários casos você tem commodities, e aí tudo que aumenta a produtividade vai ser adotado. E eu acho que o Brasil tem andado nesse sentido. A gente ainda não tem os modelos próprios, não tem, na grande maioria. A gente ainda não tem os profissionais, tudo bem, mas você consegue fazer esses ajustes e essas integrações. Esse é o passo desse momento. Claro, tendo resultado e tendo mais fôlego, vamos supor o caso do ChatGPT, que é um caso que toda a audiência conhece. Eu estou usando tanto ChatGPT que está ficando caro, porque a gente está falando do uso profissional, que é o uso que você paga por token, não sei o que lá. Que uma hora você vai falar, olha, não faz sentido eu pagar tanto, eu vou criar meu próprio modelo. Eu acho que o agro vai no mesmo caminho. Vamos com soluções prontas, vamos testar soluções. Essas que são pagas, principalmente por uso, quando começar a ficar caro, eles vão falar, então eu vou investir próprio para parar de alugar. Porque quase tudo em IA você paga por processamento. O custo da IA é processamento. É processamento por nuvem, é placa que você tem que comprar. Então, eu acho que vai nessa toada e eu acredito que o agro é um dos setores mais abertos a isso. Por quê? Porque hoje já é um setor muito de alta produtividade, de alta tecnologia, e o produtor faz conta. E essa ideia, né, que o pessoal que assiste aqui a Hora do Agro já sabe que o agro é aquela coisa mais caipira e distante da tecnologia, não existe. Hoje o agro tem as maiores tecnologias, inclusive o Brasil exporta tecnologia no agro em várias culturas. Muito legal. Obrigada, Sami, pela última alerta aqui para a nossa audiência. Francisco, a sua mensagem final, porque muita gente ainda pode estar nos ouvindo e dizendo, caramba, eu não adoto nada de IA no meu negócio e eles estão falando de amadurecimento do processo para um novo salto. Como a gente faz para integrar todo mundo e não deixar ninguém de fora? Porque quem não adotar a tecnologia vai ficar para trás? Essa é a pergunta da nossa pauta para você dar a sua mensagem final. Tem que despertar curiosidade, tem que ir atrás, tá? Pegando esse último ponto do Sami, a gente estava estudando aqui na empresa recentemente a placa e a plataforma tecnológica que o Elon Musk deve lançar ano que vem
para competir com a NVIDIA, né? Deve dar um salto em cima do que a NVIDIA está entregando. Então, a velocidade que a gente vai aumentar, baratear custo, democratizar acesso, e a quantidade de dinheiro que os fundos de capital de risco nos Estados Unidos estão investindo nisso, vai continuar a ter muita inovação nesse setor por muitos anos. Então, hoje, quem ainda não despertou a curiosidade e o interesse nesse setor e não foi atrás, vai ficar para trás muito rápido. Poucas revoluções tecnológicas vão deixar tantas profissões obsoletas quanto essa. O Sam me deu uma aula aqui do jornalista que não estiver investindo nisso, está ameaçado. A mesma coisa para o agrônomo, a mesma coisa para o produtor, tem que estudar. É ameaça por um lado, mas é oportunidade por outro. Excelente, muito bom começar 2025 com vocês trazendo esse alerta, esse chacoalhão em muita gente aqui para a nossa audiência. Samidana, economista, comentarista da Jovem Pan, empresário da área de IA, obrigada pela sua presença. Francisco Jardim, fundador da SP Ventures, com muito conhecimento no agro e trazendo aqui as inovações do setor e de fora do setor para a gente. Voltem sempre, foi um prazer recebê-los. Até a próxima. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado, foi um prazer conversar com vocês dois. Um feliz 2025 para todos. Que seja um excelente ano para o agro. Obrigada, Sami. Tchau, Francisco. Valeu. Tchau, Kelly. Tchau, Sami. Obrigada. A gente segue adiante ainda falando de inteligência artificial. Pesquisadores da Embrapa desenvolveram uma tecnologia de baixo custo que promete trazer uma revolução também para o manejo hídrico na agricultura. Utilizando inteligência artificial, o sistema monitora em tempo real parâmetros como temperatura das folhas, radiação solar, umidade do ar, para identificar sinais de estresse hídrico nas plantas. Quando detectada a necessidade, o dispositivo aciona automaticamente o sistema de irrigação, garantindo mais eficiência no uso da água, que é um recurso crucial para todo o setor. Com leituras realizadas a cada minuto e transmissão dos dados em radiofrequência de baixo consumo energético, a tecnologia é acessível para médios e pequenos produtores. Segundo a Embrapa, uma parceria com o setor privado pretende lançar essa tecnologia comercialmente em até 2 anos. E já que a gente está falando de inovação, a minha pergunta é, você já ouviu falar em agave? Não? Sim? E em tequila, você já ouviu falar? Pois é, o agave é a planta da espécie das suculentas e é a principal matéria-prima da tequila. Também do sisal, aquela fibra que é usada em muitos casos para a produção de tapetes, cestos, cordas. Mas o que essa planta faz para estar aqui no Hora H do Agro e chamar a nossa atenção? É que ela tem um grande potencial de transformar a matriz energética, especialmente na região do semiárido nordestino. Isso porque, a partir dessa planta do agave, é possível também produzir biocombustível. A agave é resistente a condições climáticas mais extremas e ele surgiu como uma alternativa promissora para produzir etanol em algumas regiões onde outras culturas enfrentam dificuldade com o tempo seco. Essa planta tem ganhado tanto destaque que a Shell, gigante do setor de combustíveis, está apostando em um programa de pesquisa e desenvolvimento para explorar o potencial do agave. Vamos saber já sobre essa inovação com o Gonçalo Pereira, que é pesquisador da Unicamp, e o Alexandre Breda, que é gerente de tecnologia de baixo carbono da Shell Brasil. Primeiramente, Alexandre, seja muito bem-vindo. Gonçalo, também um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Kelly. Prazer. Oi, Gonçalo. Boa tarde. Muito bom, obrigada a vocês. E Gonçalo, quero começar com você, né? Por que apostar nessa planta para produzir biocombustível? A gente tem cana-de-açúcar, tem milho, mas essas culturas não funcionam muito bem lá no semiárido, por isso a aposta no agave? Conta pra gente. Bom, exatamente esse o ponto. Quer dizer, a única coisa que a gente não consegue inventar é terra, né? Todo o resto a tecnologia consegue dar um jeito, o terra não. E o que a gente tem no Brasil é exatamente isso. Mais de 10% do país é feito da área que a gente chama de sertão, né? Que vai desde o norte de Minas até lá o norte do Nordeste. São, para se colocar em perspectiva, são cerca de 104 milhões de hectares, né? O Brasil tem 850 milhões de hectares. Então, eu diria o seguinte, é a nossa nova fronteira agrícola. Mas é uma fronteira agrícola estável, e estabilidade é sempre uma vantagem, mas é uma estabilidade em alto desafio. Então, como você mesmo acabou de falar, né, seria excelente se a gente pudesse plantar milho, soja, trigo, mas nenhuma dessas plantas é capaz. E o que a gente fez nesse programa, exatamente isso, encontrou uma planta que consegue não só viver, mas produzir com alta produtividade, semelhante à da cana-de-açúcar, nessas condições. Esse é o ponto.
Interessantíssimo, né? Para a nossa audiência que está conhecendo, a gente tem o Alexandre aqui representando a Shell e a gente quer saber por que uma gigante do tamanho da Shell resolveu investir no agave, ou seja, vocês olharam para essa cultura, olharam para as características dela, para o semiárido e disseram, opa, tem algo aí de interessante, a gente vai colocar atenção nisso? Conta para a gente por quê. A gente está sempre olhando para novas alternativas, né? Para diferentes biomassas, tanto para a produção de açúcar, para fazer etanol, como para acúmulo de óleo, né? Para entrar para biodiesel, essas outras rotas. E quando conversando com o Gonçalo sobre essa oportunidade de agave, né? Como uma biomassa numa região com pouca necessidade de água, né? Em uma área onde carece de novas oportunidades. Daí a gente falou, poxa, dentro da estratégia global da Shell, que é impulsionando o progresso, a gente tem 4 pilares principais, né? Um é trazer retorno para acionista, mas é respeito à natureza, é impulsionar vidas e é atingir a neutralidade de carbono. Então, assim, essa hora que você olha para o agave, ele perpassa por todos esses 4 pilares, né, Kelly? Então, a gente falou, poxa, é algo que vale muito a pena a gente olhar com mais profundidade, né, com maior profundidade, para validar e confirmar esse grande potencial, como o Gonçalo falou, que é ser tão produtivo como uma cana-de-açúcar numa região de semiárido. Alexandre, em que momento a Shell está hoje em relação às pesquisas envolvendo agave no semiárido do Brasil? A minha pergunta mais específica é, quanto de área está em teste, quando vocês acreditam que vão ter os primeiros resultados, ou se já tem algum resultado experimentando o potencial dessa cultura? A gente dividiu o programa em 3, né? Então, o que a gente chama o programa chama Brave, né? De desenvolvimento do agave brasileiro. E a parte do bio, que é para olhar para a planta, qual que é a melhor variedade, são mais de 200 variedades de agave. Então, qual que é a melhor, mais produtiva para essa região brasileira, né? Então, toda essa parte de entender genoma, entender melhoramento genético, descobrir algum mecanismo de acelerar o crescimento dessa planta, olhar para a análise de ciclo de vida para ver qual que é a pegada de carbono do ciclo todo. Então, esse que é o que a gente chama de Brave Bio, que está sob a liderança direta do Gonçalo, lá na Unicamp, né? E depois a gente tem mais 2 pedaços, que é o Brave Mac e o Brave Indy, que está com um parceiro lá na Bahia, que é o Senai Cimatec, né? E dentro do Brave Mac, olhar para a mecanização, já que essa cultura hoje não é mecanizada, ela é toda manual. E quando você fala em escala de biocombustível, é escala, você precisa mecanizar essa cultura, né? Então a gente está desenvolvendo lá máquinas para plantio, desenvolvendo protótipos para máquina de colheita, tudo para tentar trazer essa cultura para uma outra escala. E a outra é o Brave Indy, que é o processamento dessa biomassa. Como que eu pego essa biomassa, processo e transformo em etanol de primeira geração, etanol de segunda geração, biogás, biochar, e o que mais que eu posso extrair dessa planta, né? Então, é assim que a gente dividiu. A gente começou agora em novembro, a gente completou 2 anos desse projeto, e a gente tem alguns resultados que o Gonçalo já tem algumas patentes depositando, que acho que ele pode falar melhor também, né? É isso que eu gostaria de saber, Gonçalo. Aproveitando o link que o Alexandre me deu, quais são os resultados que nós já temos até agora? Divida conosco, por favor. Olha, alguns resultados fundamentais. Primeiro, para a gente ter esses plantios comerciais, a gente precisa de ter essas plantas em grande volume. E como o Alexandre falou, nós temos cerca de 200 espécies dessas plantas que têm características específicas. Então, quais as melhores dessas plantas para as nossas condições? Então, a gente já conseguiu um laboratório de multiplicação em grande escala, né, in vitro, de diversas dessas plantas. Nós já colocamos pelo menos 15 dessas variedades no campo, em ambiente de sertão. Muitas delas nunca estiveram nessa condição, como a própria agave tequilana, que é responsável pela produção de tequila no México. O crescimento dessas plantas após cerca de 1 ano é incrível naquela região ali de Jacobina, né? Nós estamos vendo que a quantidade de água necessária para o crescimento dessas plantas é muito pequena. Essas plantas têm uma característica diferente da cana e mais parecido, por exemplo, com o eucalipto, é que elas têm um início de crescimento muito lento, elas demoram, né, de mais ou menos 2 a 3 anos para começar a acelerar o crescimento e chegando à sua plenitude em 5 anos. Então, a gente está com diversas moléculas que a gente tem dobrado a velocidade de crescimento dessas plantas em laboratório, levando agora para o campo, para ver se a gente consegue os mesmos resultados. A gente está vendo também que a gente pode pegar uma parte significativa da planta, converter em biochar. O que é o biochar? Biochar é uma espécie de carvão, sabe? Um carvão aerado,
que é uma maravilhosa casinha, né, para micro-organismos. E quando a gente coloca esse material para o agave crescer dele, o agave quase que dobra a sua velocidade de crescimento, lembrando, em laboratório, e esse biochar, né, que a gente coloca no campo, ele sequestra carbono. Então, veja, você tem uma planta que, se você pegar uma parte da cultura e converter em biochar, você vai ter um aumento significativo da velocidade dessa planta, e uma parte do CO2 que foi capturado para fazer a planta vai ser sequestrado. Então, Kelly, um etanol que você faça de uma planta como essa vai ser um etanol carbono negativo, não é nem neutro, ele é carbono negativo. Interessante essa então, perspectiva. A gente está com as análises de ciclo de vida desse tipo de processo, então é uma quantidade realmente de resultados extraordinário que o time conseguiu aí nesses primeiros 2 anos, com um apoio fundamental aí do Breda, não só a parte de fomento, mas também o apoio intelectual, de saber as direções, né, para onde ir, que eu tenho absoluta certeza que isso vira comercial em muito pouco tempo. Muito bem. Para a gente fechar e dar aqui uma mensagem para a nossa audiência nesse início de 2025, que está vendo inovações no setor agro, fora de todas as premissas básicas, né? A gente está vendo aqui etanol lá no semiárido a partir de novas tecnologias. A Shell tem na sua aposta mais otimista que ela possa chegar no etanol de agave no Brasil até quando? Sendo uma meta otimista a partir desse projeto que já completou 2 anos, hein, Alexandre? A gente é um projeto de pesquisa ainda, né, Kelly? Então, são 5 anos de projeto, a gente começou em 2022, então até 2027 a gente espera trazer todas as respostas que a gente busca para daí sim tomar uma decisão, né? De como trazer essa pesquisa para algo comercial. Mas hoje nosso foco está realmente em provar que é uma cultura viável, que gera biomassa em abundância, que consegue ser transformado em diversos produtos, para daí sim em 2027 a gente ter uma decisão embasada em fatos científicos, né? Excelente, a gente vai estar aqui atentos às informações para dividir com a nossa audiência. E Gonçalo, nós estamos no Hora H do Agro e muitos agricultores querem saber se tem aí mais uma oportunidade de renda. Você acredita que virá daí uma oportunidade adicional para o agro brasileiro? Eu não tenho dúvida nenhuma, inclusive isso já começou. Além do Brave, né, que a gente está produção de etanol, a gente começou já imediatamente uma outra iniciativa chamada Arraques, uma brincadeira com aquele filme Duna, né? E quando a gente... O maior produtor de sisal do mundo é a Bahia, é o Brasil, né? Uhum. E quando você produz sisal, de cada folha do agave, da agave sisalana no caso, você usa apenas 5%, que é a fibra. 95% é descartável. Aliás, várias das imagens que você mostrou, mostra, né, uma montanha de bagaço. A produção de biometano dessa montanha é extraordinária e a gente já começou isso aí. Então, hoje o produtor de sisal, uma das coisas mais importantes, que hoje em dia usa uma maquininha chamada paraibana, cada folha é processada individualmente, como o Breda falou, precisa, para isso aí virar agronegócio, né? Precisa de uma mecanização, de sistematização. Nós estamos centralizando a produção de forma que a gente consiga grandes volumes desse bagaço para que ele possa ser convertido em biogás, biohidrogênio e uma série de produtos. Isso já é realidade. Os primeiros contratos já estão saindo e em breve a gente vai poder anunciar com mais detalhe. Muito bem, estaremos aqui atentos para dividir essa informação com todo o Brasil, com toda a nossa audiência. Agradeço demais a você, Gonçalo Pereira, que é pesquisador da Unicamp, e Alexandre Breda, gerente de tecnologia de baixo carbono da Shell Brasil. Muito obrigada, sucesso em todas as inovações e voltem sempre. Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau. E depois do intervalo, você vai ver que o setor de insumos biológicos movimenta bilhões de reais, cresceu muito nas últimas 4 safras e é uma tendência que pode ganhar ainda mais espaço nas lavouras em 2025. E tem ainda nos destaques de carreira, os profissionais mais demandados por empresas do agro podem receber até R$45 mil por mês. Vamos saber onde estão sendo pagos esses mais altos salários e quais as carreiras com maior destaque para esse ano. A gente volta já já. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Quando percevejos alcançam a soja, sugam a rentabilidade e a qualidade dos grãos.
Mas essa ameaça tem uma solução graças a Zeus. Inseticida Irrara com tecnologia inédita que controla os percevejos de forma nunca antes vista. Eleve seu poder de controle com Zeus. Produto de uso agrícola. Venda sob receituário agronômico. Consulte sempre um engenheiro agrônomo. Para quem quer investir no campo, confiança é essencial. Há 45 anos, o consórcio nacional Massey Ferguson é o consórcio oficial de fábrica com qualidade e segurança para o produtor rural. Com um sistema digital autorizado pelo Banco Central, garantimos o melhor para seu investimento. Consórcio Nacional Massey Ferguson. Invista no seu amanhã hoje. Acesse cnnf.com.br e simule agora. Coloque a racionalidade para trabalhar a seu favor. O primeiro dos 5 passos da caminhada financeira que vamos apresentar neste curso tem um nome que não é em vão. Faça um pedido ao seu dinheiro. Neste curso você também vai aprender a tomar decisões financeiras por conta própria, levando em consideração o que é mais importante. Eu vou te dar 4 dicas para você saber encarar os seus monstros financeiros. Você deve se preparar para encarar este curso como a oportunidade de conhecer um lado diferente do dinheiro para a qual a maioria das pessoas não dá atenção. Acesse newcursos.com.br e comece a fazer as pazes com as suas finanças. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. Um levantamento realizado pela consultoria Kinetec revelou que o mercado de insumos biológicos tem crescido de forma expressiva. Na temporada 23-24, essa que já passou, esse segmento movimentou mais de 4 bilhões de reais, crescimento superior a 200% no período de 4 safras. E a gente segue adiante olhando para as culturas mais especificamente. No caso da cultura da soja, ela é a que tem maior representatividade para o setor de bioinsumos, com 44% da movimentação financeira neste mercado de bioinsumo. Aí na sequência aparece o milho, com 33%, e a cana, com 13%. Esses 3 principais cultivos somados totalizaram 90% da movimentação financeira nesta área. Os bioinsumos, eles são produtos feitos a partir de micro-organismos, materiais vegetais, orgânicos ou naturais e utilizados nas lavouras para combater pragas, doenças, por exemplo, ou até atuar na fertilização das plantas. Muitos agricultores têm adotado essa tecnologia e gostado dos resultados. Será ela uma das grandes tendências para 2025? A gente vai saber agora com o Vitor Hugo Leite, que é coordenador de inteligência de mercado. Vitor Hugo, seja bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kellen, prazer estar falando com você e todos os espectadores do programa. Obrigada a você pela companhia. Diga pra gente, Vitor Hugo, há uma tendência de incremento no uso de bioinsumos agora para 25, 26, acompanhando esses resultados das últimas safras que vocês estudaram? Com certeza, Kellen, a gente já tem um histórico bastante robusto de informação, né? A gente fala com mais de 15 mil produtores anualmente, capturando manejo, capturando tendência de mercado, né? Já temos mais de 20 anos também de histórico e fica nítido, Kellen, quando a gente olha, né, esse período de captura de manejo, a força que vem ganhando os insumos biológicos de maneira geral, né? É uma tendência global por toda a questão de sustentabilidade envolvida, mas muito também porque o desafio brasileiro cada ano está mais agressivo, está maior, né? A gente tem muitas vezes a perspectiva de 3 safras, né, realizadas a depender da região brasileira, que naturalmente é muito positivo em termos de produção, mas traz consigo também diversos desafios, né? Como você ter hospedeiro para a praga o ano todo, isso naturalmente vai demandando soluções altamente eficientes no decorrer dos anos, no decorrer da produção. Aí o biológico vem pegando um espaço importante nesse mercado. Eu acredito, né, a gente também olhando as tendências da pesquisa, que isso deve se manter bastante aquecido aí para os próximos anos. Você falou sobre sustentabilidade, sobre manejo.
O agricultor quer resultado e os bioinsumos associados aos químicos ou de maneira independente têm dado resultado. Essa é uma das premissas básicas para entender que a partir de 25 ou até nos próximos anos continuará a ser uma tendência no agro nacional? Tem dado resultado, Kelly, com certeza, né, a gente vê uma tendência bastante positiva. Eu acho que tem três fatores importantes que a gente pode elencar como provas disso, né? Os nematicidas, num tempo um pouco mais longínquo, né? Os bionematicidas com índice de eficiência bastante representativo, tanto aplicações no suco quanto no tratamento da semente, né? Tem tratamento industrial, tratamento feito na propriedade, e mais recentemente a gente pode elencar a cigarrinha do milho, que se a gente pegar anteriormente a 2019, ela tinha uma adoção relativamente pequena, mais concentrada em algumas regiões, justamente por essa questão de ponte verde, né, cultivos em mais de uma safra em algumas regiões, ela, né, se perpetuou, a adoção cresceu muito e o milho de segunda safra é uma cultura onde a janela é muito curta para esse produtor, né, ele não tem margem para errar, ele passou a buscar híbridos com características de resistência ou tolerância ao complexo de pesamento transmitido pela cigarrinha, usou mais químico com a extensão de bula de alguns produtos, antigamente para lagarta, para percevejo, e começou a usar bastante biológico, tá? Isso deu resultados bastante positivos, a cigarrinha segue como uma praga muito relevante e essa adoção do biológico não caiu, tá? E recentemente, para a soja, né, na safra ali 23, 24, a última colhida, o boom da mosca branca, né? A gente teve uma safra muito seca, principalmente no Mato Grosso, recorde de replantio, favoreceu muito, né, ali o desenvolvimento da mosca branca e o biológico também aproveitou essa oportunidade, entrou pegando uma parcela de mercado importante. A gente vê sim isso atrelado à eficácia desses produtos, tá? Até por isso deve ser uma tendência positiva aí também para os próximos anos. É interessante que você traz essa tendência positiva no ponto de vista da Kinetec. A gente tem aqui um estudo da McKinsey e esse estudo revelou que o produtor rural brasileiro é o que mais utiliza os insumos biológicos em comparação com outros países. Eu estou lendo aqui, para o controle de pragas, doença, a adoção está em 61% contra 12% nos Estados Unidos e 7% na Argentina. Por que essa diferença quando a gente compara Estados Unidos e Argentina, que são competidores brasileiros no agro, por exemplo? Exato. Eu acredito que, primeiro, né, a gente está passando por anos cada vez mais quentes, né, obviamente não só no Brasil, isso tem encurtado os ciclos das pragas, né, e tem aumentado a sua pressão, e aqui também a possibilidade da gente fazer 2, 3 safras a depender da região, né, então isso favorece em questão de hospedeiros para esse tipo de alvo, né, e o produtor brasileiro está aberto, né, obviamente sendo atrelado à eficiência, sendo atrelado a um bom controle, ele conseguindo ter essa eficiência no campo, eu acho que tende sim a ter uma abertura cada vez maior. Eu acho que ainda tem algumas barreiras a serem rompidas, né, em termos de familiaridade, em termos de modo de ação, né, de elucidar para a grande maioria do mercado brasileiro como isso age, né, mas isso já vem acontecendo numa medida um pouco menor, mas olhando para frente eu acho que é uma tendência bastante positiva de capitanear ainda mais o desenvolvimento desse mercado. E agora, para a gente fechar, diga para a nossa audiência quais são as 3 questões principais que o pessoal do agro precisa saber sobre as tendências nesse mercado de bioinsumos. Você já trouxe alguns dados para a gente amarrar a sua visão de futuro para 2025, mensagem-chave para ficar para nós. Olha, Kelly, recentemente a gente teve uma notícia importante, né, a aprovação da lei dos bioinsumos, né, no mercado brasileiro, que regulamenta sobre a questão de produção, sobre a questão de utilização, né, isenta de registro aquelas produções feitas para utilização própria, né, on-farm. Ainda, obviamente, é necessário o registro para comercialização, que é bastante importante, mas eu acho que isso passa, né, o desenvolvimento brasileiro por um casamento importante entre rigidez regulatória, que é importante para a gente manter o nível de qualidade dos produtos, com uma celeridade maior no registro, né, para isso poder chegar no campo em tempo hábil aí, em termos de tecnologia para a utilização por parte do produto. Tá? E, novamente, quando a gente olha todo o histórico amplo que a gente tem de cobertura, está muito nítido a evolução clara das pragas dos principais mercados brasileiros. Tá? Isso não deve arrefecer a pressão de lagarta, a pressão de cigarrinha, tá? De novo, anos mais quentes. As pragas estão criando resistência, então, com certeza, o biológico vai ser um parceiro bastante importante para a gente conseguir continuar atingindo patamares cada vez maiores de produtividade. É interessante, né, que você fala um parceiro, seja na associação com químicos, seja usado individualmente nessa busca incessante do agro por melhores resultados. Vitor Hugo Leite, coordenador de inteligência de mercado, obrigada pela presença. Volte sempre ao Hora H do Agro. Obrigado. Até a próxima.
E um levantamento realizado pela empresa de recrutamento Robert Half revelou quais são os profissionais mais demandados no agronegócio brasileiro e quais são destas vagas as que melhor pagam. A gente tem alguns dados para dividir com vocês. Gerente de crédito, gerente de barter, gerente de vendas foram algumas das profissões mais procuradas em 2024. Na sequência, vagas de representante técnico de venda, gerente de operações e de qualidade também aparecem aí no top 6 de profissões em alta. Já entre as profissões mais bem pagas no agro, o destaque foi para a vaga de gerente de crédito, com salários de R$45 mil para profissionais com experiência. As vagas de gerente de barter, vendas e qualidade também reportaram salários entre R$33 e R$28 mil mensais. Agora a gente vê algumas profissões do setor agro que também estão aí em destaque. Por exemplo, representante técnico de vendas com salários médios de R$14 mil, cientistas de dados, R$12 mil de salário e mais outras profissões que estão destacadas na TV para quem nos assiste neste momento. E aí você pode estar se perguntando, mas e quais regiões do país que pagam melhor? Como é que estão as demandas por profissionais do agro? Então, no interior do país, veja que há procura em regiões principalmente de Mato Grosso, oeste da Bahia e na região norte. Polos com alta demanda no agro foi o que reportou a Robert Half nessa pesquisa que a gente traz para você aqui na Jovem Pan News. Vamos aos detalhes com o Leonardo Bertos, gerente da Robert Half, que está conosco. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Para a gente também é uma honra tê-lo aqui conosco, especialmente para dizer quais são os rumos das carreiras do agro em 2025. A gente acabou de mostrar alguns estudos mostrando que algumas profissões estão pagando até R$45 mil por mês. Que tipo de característica essas vagas têm para pagar esse valor que é bastante atrativo? Olha, essa notícia e conversar sobre isso é muito bom porque a gente está falando do principal mercado empregador no Brasil, é uma das principais atividades econômicas. E todo e qualquer segmento de mercado onde existe valorização, é importante para quem está acompanhando a gente entender que isso está diretamente relacionado à qualificação e especialização, ou seja, o domínio da função e o domínio intelectual daquilo que a gente exige. Se a gente olhar o que existe em comum em todas essas posições que a gente está destacando como a grande valorização e como posições que vão ser altamente buscadas em 2025, o que existe em comum entre elas não é só a remuneração bastante atrativa, mas a exigência técnica, a exigência em termos de formação acadêmica, pessoal e até de experiência prévia no sentido de vivência dentro daquela carreira, vivência dentro daquele universo. Então, se a gente puder colocar, esse mercado está altamente aquecido, 2, a disputa entre os atores que compõem o mercado do agronegócio por essa mão de obra, o que faz com que a demanda seja alta e naturalmente pressiona o comportamento salarial, mas a base de tudo isso é o conhecimento. Interessantíssimo. Eu li a pesquisa de vocês no detalhe e também me chamou a atenção uma diferença que vocês estabeleceram com outros segmentos da economia brasileira no agro. Há um roubo de talentos, digamos assim, porque como é difícil atingir esse nível técnico, a senioridade para algumas posições, há uma disputa dentro do próprio segmento. Se há um profissional se destacando ali, às vezes a concorrente vai lá e pega. E isso torna também a questão salarial um dos atrativos para, nessa disputa, fazer o profissional demandado permanecer na minha companhia e não na sua? Essa é a lógica? É bem por esse caminho, Kellen. O que acontece é que a gente tem a cadeia de serviço do agronegócio como um todo. Quando eu me refiro à cadeia de serviço, todas as empresas e segmentos que compõem o chamado agronegócio, ela vai de uma base muito operacional, de trabalho manual ali na lavoura, naquelas zonas de agricultura familiar, até grandes latifúndios com tecnologia empregada, passando as grandes multinacionais que trabalham na transformação da matéria-prima. Então, da base do mercado até a ponta final de consumo, a gente tem diferentes níveis
de profissionalização, diferentes níveis de especialização e negócios que às vezes são a forma como o negócio, como a empresa existe, ela é muito diferente entre si. Então, o agronegócio, por definição, ele é um setor onde ele tem presente ali muitas especificidades. E a empresa, como qualquer empresa, ela tem o objetivo de alcançar o diferencial competitivo. Diferencial competitivo pode ser a tecnologia, pode ser o preço, pode ser a cadeia logística, mas tudo isso gira em torno de pessoas. Então, recrutar alguém que já conhece, já vive, já entende a dinâmica desse Brasilzão afora, de estar dentro do campo, de como isso chega na sua mesa como um produto final, acelera esse processo. Muito bem. E um dos grandes desafios do agronegócio é o ganho de eficiência operacional, é agilidade. E pessoas estão diretamente relacionadas a isso. Então, contratar dentro desse segmento, em tese, torna esse processo um pouco mais fácil e faz com que as empresas busquem, dentro da sua própria concorrência, essa mão de obra, porque ela já vem um pouco mais pronta, um pouco mais preparada. Muito bem. Há pouco a gente mostrava ainda a pesquisa de vocês com algumas das regiões do país onde está mais aquecido o mercado de trabalho no agro. As apostas para 2025 ou as tendências, melhor do que apostas, que você enxerga para a nossa audiência que está assistindo e quer saber onde vai ter vaga que paga bem no agro em 2025. O agronegócio, ele está presente no Brasil como um todo. Então, a gente pode afirmar que sim, você vai ter vagas espalhadas por todas as regiões. Agora, o que é interessante a gente destacar, pegando o mapa do Brasil, uma das principais características para você encontrar o sucesso e uma progressão de carreira mais acentuada no agronegócio é a disponibilidade de realocação. É você ser uma pessoa apta a transição geográfica. Então, hoje eu trabalho no estado de São Paulo, amanhã eu estou numa fazenda no interior de Goiás, depois eu estou na fronteira agrícola no Tocantins, eu posso estar trabalhando no mercado pecuário no sul do país. Essa disponibilidade, ela te oferece um ganho bastante expressivo de oportunidades. O agronegócio é um segmento que acontece no Brasil como um todo, não só nas grandes capitais, como alguns outros segmentos que demandam um polo econômico às vezes mais ativo ou organizado no entorno de uma mesma estrutura ou de um mesmo perfil de empresas. Essa é a grande notícia. A notícia boa é um mercado que vai continuar crescendo, vai continuar se desenvolvendo, e isso independe de grandes movimentos econômicos, porque a gente fala no agronegócio como um mercado com grandes oportunidades no sentido de profissionalização de processos, de tecnologia embarcada, de transformação tecnológica. Isso faz com que o mercado se movimente independente dos movimentos macroeconômicos, e que pesa o fato de que a gente está indo para um movimento positivo em 2025. Excelente, que bom que o movimento é positivo, que há oportunidades no agro e que, para quem tiver essa disponibilidade, pode haver até salários mais altos, a depender de toda a capacidade técnica e senioridade do profissional. Leonardo Berto, gerente da Robert Half, muito obrigada por dividirem conosco aqui as perspectivas de carreira para o agro em 2025. Volte sempre. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês. Até a próxima. E agora eu tenho um recado para você. Se você ainda não conhece Zeus, chegou a hora de elevar a produtividade da soja com uma proteção nunca antes vista. Zeus é o inseticida Ihara que oferece um elevado controle para percevejos, mosca branca, lagarta das vagens e tripes. Testado e aprovado pelos produtores, Zeus tem rápido efeito de choque contra os insetos, agindo de forma sistêmica, por contato e ingestão, e com efeito translaminar, o que confere uma proteção completa para a lavoura. Na última safra, a mosca branca e percevejos causaram prejuízos, reduzindo a qualidade dos grãos e a produtividade em até 30% em alguns casos. Mas agora, graças a Zeus, a soja conta com uma inovação tecnológica de alta performance para o campo. Na hora H, eleve a sua produtividade a um novo patamar com o Zeus da Ihara. Visite ihara.com.br ou aponte a sua câmera para o QR Code na tela e descubra agora a melhor proteção contra os insetos da soja. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Tchau.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.